Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, antes de tudo, da Brenda e de toda a equipe do Arte Rio para estar aqui e ser ouvida. Muito obrigada a vocês que estão aqui para escutar a gente. E quando perguntaram para a gente sobre o que seria a nossa mesa, a gente pensou em simplesmente colocar que a conversa é sobre arte. Né? E isso também foi um pouco de provocação para falar que sempre que quando vem a minha pessoa e também a pessoa do Elian, colocam a gente num quadrado específico, que é arte e algo. E, e é muito importante para a gente também entender e fazer entender que a gente está no mundo como uma pessoa que está fazendo simplesmente arte, que está simplesmente trabalhando no campo da arte, sem e com, quando é necessário, quando é importante pontuar, quando é importante lutar, quando é importante estar. E nesse sentido, a gente também atua politicamente, porque também neste campo separam a arte da política. E é muito importante a gente entender que a gente está no mundo para trocar, estamos no mundo em trocas, e trocas também são dispositivos políticos. Né? Então, estamos aqui para falar sobre arte. É bom que vocês saibam que tudo que a gente vai falar aqui é sobre arte. Né? Bom, então, meu nome é Keine Leison, eu sou curadora, estou diretora artística do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, vizinho daqui, 5 minutos de caminhada, com Pablo Lafuente, e é muito... Eu gosto muito de falar que eu estou diretora artística com alguém. Né? A gente escolheu estar junto nesse cargo, que normalmente é visto como um cargo único. Né? A gente vê a ideia do heroísmo, na ideia da pessoa que chega em primeiro lugar, na ideia da pessoa campeã, como uma pessoa que está lá sozinha. E nas dinâmicas filosóficas, epistemológicas, nas quais eu me baseio, nas quais eu ponho meu pé e caminho, a ideia de estar sozinha é impossível e indesejável, né? Para além do impossível, é indesejável. Então, e para além disso também, não só dentro desse cargo, quanto curadora, eu imagino, pesquiso e penso em cima de coletividades. Então, vou passar agora também a palavra para a Elian, para também falar um pouco dele, mas a gente vai conversar bastante. Boa tarde. Obrigado, Arte Rio, pelo convite. Mais uma conversa hoje. Ontem tive uma conversa também. Obrigado a todos vocês por estarem aqui. No começo vai bater um pouco de nervosismo, mas vai acontecer. Sou Elian Almeida, sou artista visual. Estou apresentando uma solo aqui no programa especial da Arte Rio, na Nara, com a curadoria do Ademar. A gente abriu uma exposição também ontem, no MAN, que eu estou participando também, curadoria, enfim, Tiago, esqueci outro, a Bia, o Pablo e você também, né? Bom, cara, estar aqui é muito importante, porque todas as vezes que coloca-se as pautas para que a gente se converse, que se propõe questões, sempre passa quanto questões sobre racialização, né? É tipo, todo artista negro, o curador negro precisa falar sobre questões de raça, né? E não só falar sobre arte, ou falar sobre tudo que a gente quiser falar. E aí por isso que quem provocou nesse aspecto de falar sobre arte e bem informal também, como se estivesse sentado num bar tomando cerveja, que são as melhores conversas, que surgem os melhores trabalhos, tomar cerveja e a conversa vai surgir naturalmente. Eu sou artista visual de formação, eu estudei na UERJ, eu pesquisei no mar durante 3 anos, eu fiz cinema na Paris 3 Sorbonne por 2 anos, daí eu fiz uma individual ano passado, na Nara Rosler, apresentei, enfim, estou apresentando algumas exposições, envolvendo algumas pesquisas, e agora eu trouxe essa solo para cá, para Arte Rio. Depois eu vou comentar um pouco sobre a solo também, mas acho que as coisas vão surgir
no bate-volta, né? No tete-a-tete também. Mas, sei lá, cara, eu fiquei pensando o que eu ia falar quando a gente chegou aqui também. É porque ontem teve muitas provocações também no aspecto... Tinha o Ademar, que é um curador, ele estava sentado aqui. Tinha, enfim, 2 artistas negros, era eu, Maxwell, Ademar, e tinha o Gabriel também. E as provocações eram... Enfim, tinham questões sobre a imagem também do artista, né? Essa ideia de imaginar um colecionador, um artista ou uma curadora, eu acho que dentro do trato social, da performance social, a gente nunca consegue visualizar uma pessoa negra nesse aspecto, assim, tipo, você não vê a imagem. Você fala assim, curadora do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Certeza que para várias pessoas não vai vir a imagem dessa grande intelectual, acadêmica, que eu super admiro, não é puxa-saquismo, é verdade. E é muita responsabilidade mesmo dividir o mesmo lugar que ela, porque a pressão é grande. Mas, bom, é isso, enfim, eu estou pesquisando. Enfim, quer soltar uma provocação? Em cima do que você está falando, é muito interessante quando a gente está falando sobre arte, que quando a gente vai pesquisar alguns artistas específicos, ou quando a gente, enquanto curadora, vai encontrar, conhecer o trabalho artístico, dependendo do traço estrutural que essa pessoa tenha, se ela é branca, se ela é negra, se ela é indígena, a gente coloca expectativas em cima do resultado artístico. Isso também acontece com a curadoria. Né? Se você só vai ver o meu nome, ainda não sabe como eu sou fisicamente, nesse sentido, como eu sou fisicamente, eu sou colocada estruturalmente em um lugar específico. Por bastante tempo eu gostei muito de falar que eu sou um corpo feminilizado e um corpo racializado. E eu falava muito isso para mostrar que, como James Baldwin falava, né, escrevia, eu não nasci negra. Foi a sociedade, foi a estrutura que me mostrou que eu sou. E é muito interessante a expectativa que se cria quando você coloca a diferença da conversa, quando é conversa sobre arte e conversa sobre arte negra. Tem toda uma expectativa. Obviamente, eu não quero colocar que o termo arte negra deve ser retirado, porque enquanto luta é importante se colocar, porque ainda está no nicho da minoria. Mas é importante que essa linha de pensamento seja colocada como algo que vem não de uma passividade, mas sim de aspectos de luta. E aí eu queria jogar essa provocação para vocês e também falar um pouco do Elian Pintor, né? Porque, para além do Elian artista negro, ele é um pintor, Elian pintor. E as escolhas pictóricas, as escolhas dos aspectos, os relatos que você propõe dentro dos seus trabalhos, tem uma curva de discurso específico que é muito importante, que eu queria que você falasse um pouco também. Não só no que está aqui, mas também um pouco desse caminho que você chegou aqui. Esses dias eu escrevi, enfim, dentro de ficar no ateliê. Eu passo muito tempo no ateliê. Eu acho que eu moro mais no ateliê do que na minha casa mesmo, assim. Não abro ateliê, é verdade. Não. Mas é um lugar sagrado para mim. Mas então, eu passo muito tempo sozinho. E nesse tempo sozinho, e faz um ano também que eu tenho pesquisado várias coisas, eu observei que existe uma falta, um pedaço meu que parece que não existe, assim. Que isso impacta diretamente na complexidade do trabalho artístico e pictórico, né? Porque eu não consigo dissociar meu trabalho da minha vida e nem a coisa política da minha performance social. Então, toda essa complexidade dessa falta, que implica diretamente numa falta de registro familiar, eu comecei a me questionar que por que eu não tenho registro familiar e por que é tão difícil constituir uma árvore genealógica da minha própria família. Só que isso, depois de conversas e por passar por diversos nichos diferentes, e principalmente trabalhando no campo artístico,
que é super elitizado, enfim, estão circulando no espaço que você já vê a discrepância social e racial. É uma característica muito específica observar que essa falta de registro e de memória é intrínseca às pessoas negras, racializadas. Porque, enfim, aí na pesquisa, uma das façanhas, acho que do colonialismo, foi apagar o direito à autorrepresentação, o direito ao registro e à memória, porque isso impacta diretamente na autoafirmação e na identidade, né? E eu acho que a minha própria autoestima, durante muito tempo, ela foi abalada, assim. Eu acho que eu consegui me identificar e, tipo, me autoafirmar e olhar e falar, caraca, tipo, isso, justamente por esse processo. Daí o trabalho pictórico, eu acho que, acho não, né? É um trabalho de, além de estar em grandes museus, galeria, grandes feiras do mundo inteiro, é um trabalho que constitui a minha própria memória. É um trabalho que fala muito mais sobre mim do que uma ideia de sistema mesmo, né? Porque eu tô, mesmo que, enfim, eu apresente séries diferentes e falar sobre apagamento, eu estou realmente tentando constituir a minha memória. Agora, tipo, tá aparecendo essa imagem. O Tunga foi um grande artista, enfim, brasileiro, e o Tunga falava que ele nasceu em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu falo que eu nasci 2 vezes, porque aquelas coordenadas que apareceram são as coordenadas do Cajo Valongo, e eu nasci do lado do Cajo Valongo, é a mesma coordenada. Eu nasci quando os meus ancestrais chegaram, século XVIII, século XIX, e eu nasci em 1994, então 2 vezes, né? Se eles não tivessem chegado por ali, acho que eu não estaria aqui agora, eu não estaria contando o meu processo. Mas eu acho que essa complexidade da pesquisa, acho que a pintura é uma parte de todo esse complexo dessa falta da minha pessoa, né? Então, quando você falou sobre expectativa, e vale trazer como questão, porque ontem surgiu na fala, o Max falou assim, o artista não pode ter expectativa, né? Como provocação. Porque a ideia de expectativa para pessoas racializadas é sempre muito grande. A gente tem que fazer um trabalho muito maior. Antes de pintar, é muito mais difícil um artista negro realmente conseguir um ateliê, por vários motivos. Primeiro, pensa que eu não nasci com o catálogo do Elliot Sick e Lygia Clark em casa. Mas é muito comum várias pessoas que circulam terem nascido. Tipo, a ideia de intelectualidade e de contato com arte contemporânea é um privilégio mesmo, assim. Ir até um museu é um privilégio, se deslocar na cidade é um privilégio para vários grupos de pessoas. Mas é isso, acho que o trabalho pictórico é um detalhe de várias coisas que passam na minha cabeça. Eu não tenho déficit de atenção, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de me concentrar, porque, sei lá, eu fico pensando que eu recebo muita informação. Aí esses dias eu escrevi porque eu acho que a minha cabeça é um grande datilógrafo e uma grande película, porque eu fico registrando tudo. Porque eu acho que é isso, acho que o paradoxo é a minha falta de registro faz com que eu registre tudo agora. E eu consigo observar tudo. Tudo é uma questão para mim, eu sou muito curioso. E por isso que depois eu vou para a ateliê e fico fechado lá. Eu não sei se eu respondi pictoricamente, enfim. Nesse aspecto, sim, é importante entender um pouco o caminho que está cruzando seu trabalho. Teve uma coisa muito interessante que você falou, muito importante que eu quero pontuar, que é sobre a questão da autoestima. E é muito interessante pontuar que a questão da autoestima não é uma questão basicamente estética. A autoestima é uma questão ética. A autoestima é posse de território. Mais do que olhar a mirada do espelho e o reconhecimento de si como alguém merecedor de prazer, de estar viva, é uma posse de território. Possuir um território é basicamente entender que a sua memória ancestral não está apenas em você. É um aspecto coletivo. A autoestima é um aspecto coletivo. Então, quando a gente está buscando autoestima, é importante que se entenda que para o território da arte estar cada vez mais relevante, fazer cada vez mais sentido no mundo, mais pessoas
de intelectualidades mais antigas do que a formação do termo arte precisa estar lá. Mais pessoas não brancas precisam estar se aliando com as pessoas brancas que já estão lá, para que ela faça sentido. E é muito interessante essa conversa que a gente está tendo aqui, porque isso aqui também é uma tomada de posse de território. E é muito bom estar feliz e confortável e tomando cerveja aqui com vocês. Sim, porque isso já foi desconfortável pra caramba, gente. Já foi muito desconfortável, mas agora eu estou bem confortável aqui. E eu estou muito confortável aqui porque eu estou com esse cara incrível que eu pesquiso, eu desejo o trabalho dele enquanto passado. Eu tenho certeza que quando você fala que você nasceu 2 vezes, eu coloco a intelectualidade afro-brasileira de Exu, onde pensa que o tempo é quase uma brincadeira. E eu tenho certeza que você influenciou muita gente que veio para você estar aqui agora. E eu quero agradecer. Mas, seguindo na provocação, primeiro eu quero pedir um brinde a todas que estão aqui. E queria que você falasse um pouco das escolhas que você teve, porque assim, quando você fala também dessa questão da autoestima, a gente vê você como um pintor de retratos que muitas vezes os rostos não estão tão definidos, né? Mas, para além disso, que já está, de uma certa forma, dado, inclusive esperado e desejado, como é que você vai, como é que você está seguindo? Eu queria que você falasse um pouco da série da Vogue, queria que você falasse um pouco do trabalho que também está lá no MAN, que foi uma pesquisa que você foi desenvolvendo, estimulada pela conversa curatorial que você teve, sabe? E eu queria que você falasse especificamente da cor amarela, que está lindamente na sua cabeça. Cara, eu vou começar pela série da Vogue. Eu só sou artista porque minhas 2 irmãs e minha mãe me influenciaram, né? A minha irmã fez moda, e aí na minha casa tinha muita revista da Vogue, tinha revista Época, e como eu era curioso, eu passava muito tempo com elas. Eu comecei a desenhar, porque tinha croquis, então naturalmente eu comecei a desenhar, e depois naturalmente eu comecei a pintar. Quando eu entrei na UERJ, tinha escultura, instalação, música, pintura, eu comecei a fazer tudo. Só que aí, quando você bate para a questão econômica, como é que eu vou comprar material que é super caro para pintar? E daí o professor falou assim, cara, usa o que tu tem. E aí o primeiro exercício pictórico foi muito intuitivo. Eu peguei a revista, que era em abundância, e comecei a apagar com tinta preta. Porque o exercício é que existe uma escala cromática na cor preta que varia muito, assim. O preto não é só um preto, né? É uma escala cromática muito complexa. E aí eu comecei a apagar a revista a nível de exercício estético, porque era o que eu tinha como material. E eu comecei a observar que da coleção, que era gigantesca, nas revistas não tinham nenhuma mulher negra. Aí que já veio uma outra camada também. Eu já estava executando, era um exercício intuitivo, mas já era político, sem eu saber que era, mas já era. E a partir desse exercício, isso ficou guardado. Eu viajei para a França. Durante a pandemia, eu fiquei no meu apartamento de 20 metros quadrados, sem aula, querendo pintar, querendo fazer várias coisas. Eu tinha 3 telas pequenas e eu tinha uma série de biografias que eu guardei durante muito tempo, que eu pesquisei no Museu de Arte do Rio quando eu trabalhava lá. Então tinha Tia Ciata, Tia Persiliana, várias mulheres que foram importantes para a cena cultural do Rio de Janeiro. E eu lembrava do exercício da série da Vogue. Eu falei, cara, eu vou pintar a Tia Ciata na capa da Vogue. Era a biografia que mais me intrigava, era uma referência e era um diálogo entre eu e ela, né? Mesmo que ela já tenha muito tempo atrás, mas deixou o seu legado.
E eu pintei a Tia Seata na capa da Vogue 2 anos depois do primeiro exercício. E aí começou a série da Vogue. Eu fiz 3, nunca fazia a capa, né? Até a Vogue me chamou para fazer a capa de fevereiro, mas todos os outros trabalhos não é a capa da Vogue. É uma outra coisa. E aí eu comecei a fazer uma série de obras, de pinturas, que eu coloco personalidades que foram importantes, que são importantes para a história do Brasil, personalidades negras, mas que elas não estão em lugar de protagonismo. Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Ruth de Souza. Até que uma colecionadora viu, pirou no trabalho, quis comprar, isso me deu mais grana, e eu investi todo o meu dinheiro das primeiras vendas na pesquisa e no trabalho. Aí começou a série da Vogue, até que o Jaime Laureano e a Lilia Schwartz me convidaram para um projeto, eles viram a obra, o projeto é Enciclopédia Negra, isso desencadearia numa exposição na Pinacoteca de São Paulo, eles me pediram 4 obras, eu fiz 4 obras, e aí começou a complexidade do trabalho mesmo, né? Porque algumas pessoas perguntam por que não tem rosto. Primeiro porque algumas biografias de algumas personalidades eu nunca vi, a gente não conhece, não tem registro. Eu acho que principalmente esbarra na questão do direito à autorrepresentação. Quem tinha o direito de se autorrepresentar se a gente voltar no tempo, né? E eu sempre me interessei por pinturas de academia, assim, eu sou um viciado em pintura, eu vejo tudo, então sempre me interessava pinturas de academia, e basicamente, se a gente olhar para a história da arte, são pintores brancos, europeus, representando pessoas negras, né? O título é sempre tipo Negra da Bahia, nunca dá o nome, sempre esvazia a identidade das pessoas que eles retratavam. Que isso era uma provocação para mim também. Até que eu comecei a pensar, eu não tinha um rosto para essas pessoas. Como é que eu ia criar um rosto de uma pessoa que eu nunca vi? Aí tem uma questão que aí eu não sei, eu não posso responder agora, mas a minha irmã fala que grande parte das figuras que aparecem nas pinturas é minha mãe. Aí eu não sei, assim. Mas uma hora ou outra, de fato, de fato é. Porque eu tenho uma... Quando eu fiz cinema documental. Eu fui estudar cinema documentário brasileiro. A matéria que eu mais peguei, isso na Europa, né? Era a melhor matéria que tinha para fazer. E aí, isso me fez organizar minha pesquisa. Imagem de arquivo. Então, sempre estava fotografando tudo. Sempre estava reunindo um acervo fotográfico para ter quanto repertório, quanto referência pictórica também. E aí chegou um momento que eu voltei para o meu arquivo familiar para ter quanto referência as imagens que eu iria retratar. Seja tia Persiliana ou tia Seata. Porque eu não tinha imagem delas, obviamente. Só que um dos exercícios é que, uma vez, na exposição que eu fiz na Nara, em Ipanema, uma pessoa veio e falou assim para mim, é interessante que não tem rosto, porque eu consigo me reconhecer nele. Aí eu falei, pô, interessante, só que eu deixei aberto, eu não vou responder, porque essa ideia do artista ter resposta para tudo é uma grande... Porque a questão é a própria questão em si. Eu acho que o artista ele atua na brecha. Eu não sou um artista... Essa ideia de artista inspirado é muito romântica, não existe para mim. Eu sou um artista inquieto. Eu não fico inspirado. Não existe para mim. Eu acordei inspirado, não existe. Eu sou inquieto, eu sou ansioso. Então, a minha inquietude impacta diretamente na minha relação do meu trabalho mesmo, assim. Então, teve essa questão da primeira série da Vogue, de edificar mesmo, de trazer quanto monumento, de trazer quanto retrato. Então, as primeiras séries de trabalho, a maioria das mulheres que aparecem, basicamente as posições são influenciadas em posições de pintura de academia. Pintura de academia, de você posar com a mão, que já era o meu interesse. Se existia uma resposta acadêmica e pictórica ao longo de séculos de pintores brancos retratando pessoas negras ou personalidades brancas, eu queria agora trazer um escopo de pinturas só de pessoas negras na mesma posição, como de provocação também. Isso na primeira série. Bom, teve a série da Vogue, até que a Vogue me chamou para fazer a capa de fevereiro. Eu já tinha chegado no Brasil, eles me chamaram para uma reunião, só a nível de me conhecer, porque eu estava fazendo alguma coisa, e a galera começou a mandar para eles, cara, tem alguém fazendo umas capas, vocês não vão chamar ele para fazer a capa. E eu nunca faria uma capa que viesse num contexto tipo 13 de maio, consciência negra. Eu nunca faria. E se eu tivesse que fazer, eu apagaria a capa toda de preto. Porque na história, esse era o meu desejo.
inicial, era apagar a capa da Vogue realmente toda de preta, porque a Vogue Itália, em 2020, foi apagada toda de branco no contexto da pandemia, e foi a primeira vez na história. E o diretor da Vogue Itália falou, o branco é o esplêndido, a definição, eu não vou ter agora, mas vocês podem pesquisar a definição que ele dá sobre o branco. Eu queria fazer a contraposição sobre o que é o preto também. Então esse era o meu desejo, apagar a capa, até que a Vogue me fez o convite para fazer uma capa no contexto do centenário da Semana de Arte Moderna. Aí eu falei, pô, eu sou intelectual, eu estudei minha vida inteira, não minha vida inteira, né? Parte da minha vida arte, em arte moderna, quando a gente nasce na escola. E a capa basicamente traz grandes personalidades de momentos diferentes da história do Brasil. E essa foi de fato, acho que foi a primeira capa que eu fiz para a Vogue. Mas série da Vogue, e eu estou apresentando essa solo agora, que está aqui no stand na Nara, que basicamente essa solo vem da provocação também da conversa curatorial para a exposição que abriu no MAN, que está aberta a público hoje, então visitem. A gente estava falando sobre, enfim, teve várias conversas, já tinha algumas questões, e aí eu me voltei para o Recôncavo Baiano, né? A exposição fala traz o bicentenário da independência como questão, mas através de uma outra perspectiva que foram as revoltas, né? A gente tem a história oficial que o Brasil traz, Dom Pedro I, tipo, independência ou morte, né? Ou várias falácias que traz esse imaginário da independência que não foi assim. Eu estava muito interessado também pelo aspecto de grupos, principalmente pessoas negras, é aí que eu me esbarrei nas ganhadeiras, que eram... Eu vou partir para não me alongar, eu vou partir de um aspecto, de um relato muito mais específico, que é a Irmandade da Boa Morte. Eu comecei a mapear o Recôncavo Baiano, então tem Cachoeira da Bahia, eu me esbarrei com a Irmandade da Boa Morte, que é uma confraria afrocatólica secular formada apenas por mulheres negras. Só que o mais doido disso tudo é que a gente não conhece essa parte da história, e se questionado por que a gente não conhece essa confraria de mulheres negras que atua e que tem uma memória, uma história absurda. O primeiro relato que eu me deparei foi, durante a escravização, essas mulheres se reuniam de uma maneira quase secreta, elas vendiam quitutes, arrecadavam dinheiro, e o dinheiro que elas conseguiam reunir, elas compravam a liberdade de outras pessoas que estavam sendo escravizadas. No contexto de escravização, isso é um ato político absurdo. E por que a gente não tem isso quanto material didático, ilustração, tipo livro de história? Porque é isso, né? Isso traria um outro panorama a nível de identidade e de autoestima, de autoafirmação contra a história do Brasil. Então, a Irmandade da Boa Morte é uma coisa que já me intrigava há muito tempo. Eu já queria retratar a Irmandade da Boa Morte. Eu consegui retratar e trazer para a exposição. E foi no mesmo contexto de estar pensando as obras para a exposição do MAN. E, basicamente, esse processo de pesquisa para o MAN e dessa nova série, que parte de uma fala da mãe Estela de Oxóssi, que é o que não se registra, o tempo leva. Então, os meus ancestrais, tudo que a gente não registrou, o tempo levou, né, de uma certa maneira. Mas, bom, acho que falei muito. E eu lembro da gente conversando um pouco sobre isso, sobre essa questão, e de sermos uma das poucas pessoas que conhecia bem, né, e estava se aprofundando cada vez mais nessa questão. E eu vou te dizer pessoalmente que eu fiquei muito feliz de fazer parte dessa revista Vogue, com uma matéria, estou lá dentro. Foi ótimo. Tem sei lá, deve ter umas 30 Vogue lá em casa. Mas faltou um detalhe. Eu queria que você falasse do amarelo. Cara, difícil, pô. Eu amo verde, amarelo e preto. Pode parecer tipo clichê, mas eu amo muito verde, amarelo e preto. Mas em termo estético, o marrom e o amarelo são cores que contrastam muito dependendo do que você vai pintar. Então, tipo, eu sempre uso amarelo e marrom e amarelo ocre como background, porque é o que vai dar destaque. É porque o Carol Jamie Marsh é uma grande referência, né? E ele já trazia a ideia da cromática na pintura,
e ele foi uma grande referência para mim. Então, quando você coloca o marrom de base e você coloca o branco, ou um amarelo, ou um verde, ou branco em cima do amarelo, ocre, ou, enfim, o destaque cromático salta. Então, se você for pensar os aspectos pictóricos mesmo, assim, é uma relação, muita influência desse cara, assim, muito mesmo. Mas é isso, eu não sei se eu tenho uma resposta para falar do... Não é por causa da bandeira do Brasil, não. Você deu a resposta que eu imaginei que você ia dar, que eu desejei que você fosse dar, porque é importante pontuar as escolhas também dentro dos aspectos de trabalho artístico, para além do campo da expectativa, né? Porque duas pessoas negras falando de pintura, a gente obviamente vai falar da história da violência, mas tem uma relação técnica importante, né? As escolhas também são técnicas. E essas técnicas também são técnicas de acesso, né? E que a gente consegue desenvolver tecnologias a partir do seu próprio contexto. Né? E era mais sobre isso, era pontuar que tem um simples encontro do amarelo com o marrom, que tem uma relação com outro artista também que já está, né, assinando, firmando o seu espaço na história da arte. E para falar sobre isso também, né? E, além dele, você tem mais influências visuais? Visuais. R. Taylor. Cara, eu gosto muito do R. Taylor. Mas quem? Deixa eu ver. Porra, difícil agora, cara. Tenho tanta coisa na cabeça. Porra, juro. Muita coisa na cabeça. Aí é que vem a falta de concentração mesmo. Pô, vou ficar com um R. Taylor por enquanto. Tá tudo bem. Bom, tá bom, você quer me provocar? Enfim, como é para você além de trabalhar no grande museu, quais são suas referências também? Sabe, tipo, além das referências, é porque teve uma conversa que a gente teve no ateliê, é porque eu adoro isso também, a gente pode conversar, aqui nos bastidores as coisas são mais interessantes também. Você está no bar, surgem melhores trabalhos, melhores conversas. É porque a gente falou sobre os interesses que não são necessariamente que impactam no campo da arte, que é, sei lá, eu sou viciado em futebol. Ou você falou que você é viciado em hino. Aí isso me pegou muito, assim, viciado em hino. E eu sou muito, 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 muito viciado em Baden Powell. Tipo, mesmo, assim, muito mesmo, a nível de querer fazer qualquer tipo de coisa em relação a esse cara. Eu sou fissurado nele. E eu acho interessante que minha provocação é essa, assim. Além de uma questão das suas referências que impacta diretamente no seu trabalho, quanto curadora, crítica intelectual, produtora de saberes, mas em uma influência que não tem nada a ver, do trato social mesmo, assim, que vem de uma outra camada que ultrapassa o limite da arte mesmo. Me pegou nessa história do hino, né? Eu sou completamente alucinada por hinos, gente. Eu gosto de hinos, em geral. E isso vem de uma escolha pessoal super católica, porque eu sou de criação de família multireligiosa, mas oficialmente católica, por milhões de razões, da quais eu não estou com muita vontade de pontuar, que senão vai ficar muito longa a conversa. E tinha um aspecto muito importante nas missas e na construção das missas, que eram os inários. Além dos inários nas missas, quando eu estava na escola, a gente tinha o hino da escola, a gente tinha um dia específico da semana que tinha que cantar o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência. Então, assim, tipo, os hinos estavam muito no meu cotidiano. E eu fui descobrindo que na igreja tinha hino, na escola tinha hino. E aí eu tenho um pai botafoguense apaixonado, e eu sou vascaína. É um pai botafoguense apaixonado que estava sempre cantando hino. A minha casa é uma casa muito musical
E a gente sempre teve muitos discos de vinil. E tinha um disco quadrado, que era com a bandeira, com o brasão do Botafogo. O disco era quadrado. Todos os discos eram redondos, menos o hino. Então, assim, hino terminou sendo uma coisa que estava no meu cotidiano de uma forma tão intensa que eu, em vez de me incomodar, comecei a me apaixonar. Então, eu conheço hinos de quase todos os times do Brasil. Eu tenho uma fixação por hinos militares. Meu hino preferido é o da Marinha, porque, gente, o Cisne Branco em Noite de Lua, porque tem um aspecto visual intenso. É uma criação de um imaginário, para além das bandeiras, para além dos brasões. É uma imposição de aliança que a gente tem quando a gente está conectado a algum tipo de hino. Para além é uma relação institucional amorosa, né? Que a gente, quando pensa em instituição, acha que instituição é uma coisa mais, né, dura, mais seca, né? Que tem um aspecto para fora do cotidiano, mas não tem milhões, milhares de afetos construídos para que uma instituição aconteça. Por isso que muitas vezes os hinos estão colocados lá, e é por isso que eu sou completamente apaixonada por hinos. E aí, nesse sentido, eu sou muito, me fixei muito nas questões da palavra. Então, né, eu me apego, a minha inquietude está muito relacionada a palavras específicas. Eu me apego em alguns tipos de palavras, em algumas palavras, como a arte, por exemplo, como amor. A palavra amor, ela me pega muito no campo da pesquisa, né, a existência dessa palavra, como que ela é traduzida, como que ela é pensada. E essa continuidade de pensar a palavra também me ajudou a desenvolver minha faculdade. Eu sou formada em filosofia, né? Então as palavras, a construção de texto das palavras, as escolhas eram muito importantes. E eu sou muito influenciada por música no aspecto de construção social, justamente por ser uma pessoa não branca do subúrbio. Então, o pagode é a formação de desenvolvimento de intelectualidade preta, assim, posso defender como preta. Sabe? E é uma defesa de intelectualidade, uma existência de intelectualidade que a vivência é necessária. É uma vivência cotidiana, uma escola, né? Como você entra numa faculdade, você precisa daqueles 4 anos mínimos para poder estar formada. Para você ter essa formação dentro do conhecimento do que é a música no aspecto de construção, você precisa ter alguns anos de vivência. E o pagode é uma dessas possibilidades. Além das escolas mesmo de música, mas o pagode é uma escola de música de entendimento, de construção de sociedade mesmo, de sociedade. Né? E aí, nesse aspecto, Dona Ivone Lara é uma referência. Lélia Gonzalez é uma referência necessária, referência atual, intelectual atual. Denise Ferreira da Silva, uma das maiores filósofas da atualidade. Para quem não conhece, vale saber, vale pesquisar. Ela tem um último livro traduzido, foi A Dívida Impagável. Vocês vão ficar na mesma página uns 4 dias com ódio, depois vai, gente. Juro. É igual a filosofia. A gente começa a ler, você fica ali na página uns 3, 4 dias, depois ele vai. Vale muito a pena. Beyoncé, por favor. Né? Ninguém pisa nesse chão sem falar da Beyoncé. Influência atual, constante, grande intelectual também. Tati Quebra-Barraco, por favor, super intelectual. Daisy Tigrona, pelo amor de Daisy, leiam e escutem, porque escrita também é ritmo. Vale muito a pena ler o que ela fala, o que ela grita. Ela é uma grande intelectual que eu sigo.
penso exposições e penso formas curatoriais a partir de muitas dessas intelectuais da música. E, óbvio, Abdias do Nascimento. Isso é interessante porque faz quebrar a noção de intelectualidade que passa pela academia, porque é isso, intelectualidade é a rua também, né? Para mim, tipo, intelectualidade é a rua. Se acordar de manhã, cara, eu sou muito fã de samba também, assim, por toda quinta-feira. E aí, quando você começa, além de você ouvir o samba, que você nasce escutando, né? Você não tem opção. Quando você vive na Baixada, no subúrbio, você vai domingo, tem churrasco, Flamengo e samba. E isso também é intelectualidade, porque quando você passa a analisar tipo, a letra, eu lembro que alguém, não sei quem me falou isso, mas, por exemplo, eu chamo tudo isso que eu estou falando agora, eu chamo disso de bibliografia pictórica. A bibliografia pictórica não é tudo que antecede ir para o ateliê e pintar, é tudo que eu estou vendo mesmo, assim. Tipo, eu vejo muita coisa que influencia diretamente no trabalho, não é tipo chegar, é porque essa ideia romântica do artista, porra, no ateliê romântico, fala, não, cara, artista é um trabalho mesmo, assim. Eu tenho uma rotina, eu acordo cedo, vou para ateliê, eu tento ser organizado, tipo, vou para ateliê, passo do horário, tipo, fico até tarde. Eu tento organizar, porque é um trabalho, assim, como qualquer outro trabalho. Óbvio que tem umas questões sociais, que, enfim. Mas é um trabalho, é o meu trabalho. E eu demorei muito tempo para entender que tudo que eu estava vendo que ultrapassava as universidades que eu fiz ou tudo que eu estava lendo, e o diálogo com a minha mãe foi o maior sinônimo de intelectualidade. Cara, eu estava numa conversa, isso 1 ano atrás, a Lilia Schwartz me convidou para almoçar com ela. Aí eu falei, cara, que doideira, mano. Pô, foi incrível, almoçando com a Lilia Schwartz, conversando sobre isso e aquilo. Perfeito. Aí passou, tipo, um ano, eu estava conversando recentemente com a minha mãe, assim. Aí, nesse texto que eu escrevi recentemente, a minha mãe não só me deu a vida, como ela me deu a inquietação de querer rememorar a história dela, a minha história. E, para mim, é muito clichêzão, mas a minha mãe é uma das maiores intelectuais que eu conheço, assim, porque ela fala coisas nas entrelinhas que eu falo, caraca, é. E eu nasci numa família que é super religiosa, cristã, evangélica, só que o diálogo era muito democrático, assim, eu não fui obrigado a fazer, eu era quando novo, mas eu não fui obrigado a estar na igreja. A única obrigação que meu pai me fez foi tocar vários instrumentos, assim. Então eu toco vários instrumentos que meu pai me obrigou. Mas então, nesse diálogo com a minha mãe, por ser uma mulher evangélica, aí que eu comecei, a minha mãe estava falando sobre dissenso, pensar a democracia e o dissenso, quanto importância. A minha mãe estava falando sobre vários conceitos sem dar nome ao que ela estava falando, assim, sem tipificar as coisas. E ela já era uma intelectual para mim. Ela estava colocando questões super complexas sobre religiosidade, sobre política antidrogas, porque ela é uma mulher evangélica, ela fala assim, não, mas, pô, a gente dialogando de igual para igual, e para mim foi o maior contraponto, assim, de estar com uma pessoa que eu admiro e gosto, que é a Lilia Schwartz, e com a minha mãe, que é uma outra intelectual também, assim. E é essa ideia de intelectualidade que a gente aprende, absorve, a gente já teve antes, né? Antes de você ser uma mestra, você fazer filosofia, ser uma mestra em história da arte, a nossa carreira, bagagem acadêmica é eu acordar de manhã, sentir cheiro de churrasco, alguém que tá gol do Flamengo e eu tá escutando João Nogueira. Não tem nada mais filosófico do que João Nogueira para mim. Então, por que a gente vai para a faculdade? Pô, bonzão ler Foucault, cara, mas é ruim também. Já li muito. Mas, pô, João Nogueira é super filosófico. Tipo, pensar vara de família. Vamos dançar separados, já disse Cecília. Pô, tá falando sobre questões de família, agressão, de várias coisas, de gênero. E é porque isso não pode ser uma questão de intelectualidade, né? Porque é isso, passa sobre racialização, passa por criminalização da estética negra, da produção intelectual negra. E em cima disso eu peguei o celular para poder pegar a letra, né, para falar sobre intelectualidade e entender sobre a questão do ritmo também, né? Que uma música falada é diferente de uma música cantada, porque ela está ali no mundo nesse sentido.
específica que eu gosto muito, que é dos Originais do Samba, que tem um trecho que é de uma filosofia sensacional. Que é assim, ó, esse trecho. Ó. Nunca tenha medo do seu inimigo quando não é você que começa a brigar. Também nunca ande de cabeça baixa e bem danado, pois nem tudo que cai do céu é sagrado. E esse trecho esse trecho precisa ser lido nesse ritmo, porque ela vai entrando devagar, porque assim, primeira frase é nunca tenha medo do seu inimigo. E aí você, Bruce Lee, né? Você é mais forte que tudo, mas vem a segunda frase, quando não é você que começa a brigar. Porque existem as brigas que a gente precisa começar, mas você precisa ponderar muito como é que você começa essas brigas. Isso é de uma inteligência intelectual preta impressionante. E quando não é você que começa a brigar, porque assim, escolha também as suas lutas. Né? Escolha também para onde que você quer caminhar. Escolha também para onde que você quer ir. Também nunca ande de cabeça baixa e bem danado. Tipo, vamos nos colocar no mundo. Isso aqui é disputa de território o tempo inteiro. Escolha as suas referências. Né? E porque nem tudo que cai do céu é sagrado, porque a gente também tem que prestar atenção que algumas coisas, alguns convites, algumas coisas que a gente toma como sorte são uma grande armadilha. Né? Então, a gente está quase acabando de tempo, né? Que a gente só tem 1 hora, falta pouquinho. Temos ainda uns minutinhos. Mas eu queria muito... ótimo. Eu queria muito colocar essa questão intelectual, que não é apenas ler a música. Quando eu falei da Daisy Tigrona aqui como intelectual, leiam e escutem, né? Porque esse ritmo é importante para entender a cadência. A quantidade da a qualidade, eu adoro quando fala qualidade da pincelada. A qualidade da pincelada é ritmo. As escolhas das cores são ritmos. Né? Quando a gente entende uma escrita, desenvolve a nossa própria escrita, a gente desenvolve alguns ritmos para serem colocados nessa limitação que é a palavra. Né? A gente tem muitos limites. Né? A palavra é um deles, a palavra escrita é um deles. Né? O papel é uma tecnologia razoavelmente nova nesse sentido. A gente desenvolveu muitas tecnologias antes de desenvolver a escrita. A gente desenvolveu muitas intelectualidades antes de desenvolver a escrita. Então, quando você fala desse reconhecimento da música, né, eu também, né, desse reconhecimento da música como, mais do que, às vezes, de referência, como um dispositivo, né, entender a amplitude filosófica que tem nessas questões. Né? Indo para uma época mais recente, né, não quero ir para muito, mais recente, né, quando a gente vai falar da ágora grega, é muito parecido com o que está acontecendo aqui. Né? A gente está aqui falando, tem gente passando, bebendo, comendo, tem gente prestando atenção, tem gente que está ali para tirar foto, tem gente que está ali para fazer... Mas muita coisa está acontecendo, muitos interesses. Nenhum desinteresse é desimportante. E nenhum interesse tem tanta importância assim para que tenha um destaque único, sabe? Mas o ritmo dos tempos, também em relação em como que a gente está chegando aqui agora e chamando a arte de arte, que também tem essa potência enorme de ruptura, né? E se arte de ruptura também é política, né? E se é política, a gente precisa se colocar. É muito importante que a gente entenda que a gente pode colocar mais referências e equalizar.
exercitar, equalizar essas referências. Como você falou, é legal ler Foucault, mas também é chato. Eu não gosto de samba. Vai para outro ritmo, encontra outras referências, mas entender que existem possibilidades. Ou vai escutar mesmo assim, porque no final das contas, se a gente é obrigado a ler Foucault, vai escutar. Que coisa também, sabe? Entender que é uma referência importante para se entender algumas possibilidades de existência da arte. Que a qualidade da pincelada do Elian também está por ele ser torcedor do Flamengo, apesar de eu ser vascaína. Não, muito bom. Cara, mas enfim, tudo isso que a gente estava falando também, eu tenho tentado organizar um pouco todas as informações que eu recebo também e pensar também além da... Quando a gente fala sobre expectativa, é porque cada vez que você apresenta alguma coisa, enfim, de tudo que a gente falou, das referências, isso vai, sai do ateliê, isso vem para uma exposição, eu tenho pensado cada vez mais na minha responsabilidade quanto pessoa política e depois pessoa pública. Que isso me veio recentemente, assim. Tipo, você fazer alguma coisa e aí você tem que tomar cuidado ou ter mais responsabilidade sobre aquilo que você posta, aquilo que você vai fazer, porque você, a partir do momento, você não é mais só você, né? Agora você é artista e você é uma pessoa pública, de alguma maneira, e isso implica diretamente no seu posicionamento político, né? Só que eu acho que é isso, andar já é político e tudo que a gente faz já é político. Mas, enfim, é muito doido, porque ontem, aí teve a conversa, aí abriu a exposição, e daí a minha vizinha falou assim, eu te vi, agora eu sei que, pô, tu é artista do meu prédio, assim. E isso em Ipanema. Só que, cara, é doido essa ideia essa virada de chave, dessa performance social, no aspecto que, como as pessoas te enxergam, a partir de um primeiro filtro, e depois como elas passam a te enxergar depois de um outro filtro. Que essa ideia, a gente falou sobre várias referências que demarcam um espaço social e político e um espaço de intelectualidade, que a gente pode falar sobre várias coisas, só que parece que nunca é suficiente, até que você... É quase que a ideia da carteirada mesmo. Eu estou puxando por esse lado, porque foi um fato ontem. Assim, ela falou, caraca, foi uma surpresa, assim, caraca, você é muito bom, você é um artista. A gente se cruzou assim no prédio. Que eu nunca falo, né? Tipo, porque rolou recentemente. Ela falou assim, por que você faz para cruzar? Para que você faz você mora aqui? Eu falei, pô, meu pai é muito rico, cara. Por isso que eu moro aqui, muito rico. Aí meu amigo falou assim, não, cara, fala que tu é um artista, que tu realmente é um bom... Eu sou um bom artista mesmo, assim. Não é ego, não, eu sou muito bom mesmo. É bom falar. Aí eu falei, na próxima vez eu falei, eu vou encontrar ela e vou falar que eu sou, tipo, muito bom. Porque tem essa questão diretamente racial. Cara, é muito difícil alugar um apartamento, assim. Você pode ter dinheiro, é muito difícil. Isso impacta diretamente quanto... enfim, estampar a capa de jornal agora, você estampou vários, enfim, capa de revista, ou fazer coisas, dá um outro lugar. E aí, uma coisa que eu queria muito tocar, que eu, tipo, acho que é um bom momento, vai ter tempo ainda, não tem? Que a gente falou sobre autoestima e, cara, eu sempre gostei de moda por causa da minha irmã. Só que a maneira como eu me visto também é sempre pensada. Não é... Eu demorei muito tempo para dissociar. Eu quero... aconteceu, eu acho que agora eu tô mais seguro e confortável, que agora o trabalho fala por si só. Meu trabalho é bom e tá lá e fala por si só. E eu sei que tem a questão da imagem. Eu tô falando da imagem porque a maneira como eu me visto é pensada com performance mesmo, porque se demarca outro lugar. Em Ipanema, os caras acham que eu não sou brasileiro. Juro pra vocês, assim. Porque real eles não acham. E é pra ser uma performance mesmo, assim. Além de eu sou bem vestido, real, assim, gosto mesmo. Porque isso é para pensar a visualidade mesmo, para pensar os caminhos, as estratégias que a gente cria para que a dureza do cotidiano seja menos dura, para que a aceitação e o transitar
socialmente seja muito menos problemático do que é. Então, tipo assim, sei lá, eu tenho uma moto, eu cheguei com a minha moto, o cara falou, pô, mas tu tinha uma bicicleta e agora tá com uma moto. É a indagação que não vem para os meus amigos ou não vem para outras pessoas. Aí eu tenho que, tipo, por que essa esfera, demarcar esse espaço é o tempo inteiro importante. E isso é um aspecto que liga diretamente ao meu trabalho, assim. Então, quando as pessoas vão comentar, você está vestido dessa maneira, é pensado também, assim. Tipo, eu não consigo sair. E é um exercício. Eu não consigo ir ao mercado sem que eu esteja minimamente bem arrumado. Eu estou fazendo esse exercício agora. E aí, incrivelmente, eu estava indo para um leilão onde eu era um dos artistas que tinha doado uma obra. Eu estava, tipo, minha irmã, super bem vestida, num carro muito bom. E aí a Blitz parou. E é muito doido, porque a Blitz parou, parou, o carro estava todo fechado, o cara abriu o vidro, o motorista. Aí o policial falou assim, aí ele olhou com a lanterna, aí ele virou. Aí ele falou, não, encosta, pro motorista. Mas a maneira que foi a questão foi, tipo, encosta. Só que eu sou, tipo, minha mãe falou que eu sou muito estressado, a partir do momento que eu sei que injustiça acontece, eu sou muito estressado. E daí ele, boa noite. Aí, só que eu não respondi ele, não por isso, mas pela ação dele anterior a essa, não por encostar. E aí, enfim, mas todo esse fato me fez olhar para minha irmã e ver o que ela teve que fazer, a performance dela. Que eu já vi que, estando num carro, a gente separado dos meus amigos, não foi a mesma coisa. E aí, esse tipo de acontecimento também faz parte da minha bibliografia pictórica. A maneira como eu me visto, a maneira como eu chego no lugar, e todo mundo que está aqui performa. Vocês nunca vão ser a mesma pessoa. Quando vocês entram no museu, quando vocês entram na Arte Rio, todo mundo performa. Então, você vai ver uma pessoa... Existem várias classes sociais diferentes, mas a classe maior aqui é classe média muito alta, porque a gente está falando de uma feira de arte, onde as pessoas vêm comprar obras de arte e ver no lugar de elitista como museu mesmo, também galeria de arte. Isso é uma performance. Então, é interessante observar, no lugar de não pessoa racializada, como é a performance de outras pessoas que não são pessoas brancas. É muito diferente. Isso é uma coisa que, tipo, não é só parte do incômodo, não. Parte é o choque, é o atrito mental mesmo, assim. Então, aí você chega na feira e todo mundo quer falar com você. E, tipo, quem te conhece, né, da arte mesmo. E aí que impacta diretamente que essa fricção entre a minha vizinha, que de uma certa maneira agora acho que ela me respeita. Tipo, ela sabe que eu faço alguma coisa que é bom, e agora ela descobriu porque eu posso morar ali, porque o meu trabalho é rentável, por isso que eu moro ali. Mas eu tô falando tudo isso porque é a dimensão que ultrapassa, que é o limite arte e vida mesmo, assim. Não sei como é que isso é para você também. Bom, bem, primeiro, dizer assim, a primeira prazer que eu vou falar aqui é: recomendo que vocês visitem o meu armário. Ele é incrível. Mas, como você está falando, existe toda uma construção para a qual o meu armário é incrível. Eu nunca pude sair desarrumada. Sair desarrumada é um privilégio. Chinelão e moletom, gente, isso para mim é quase um filme de terror. Em vários aspectos. E uma outra questão que tem, que é muito curiosa, é que, bom, eu me chamo Keina, né, que é muito parecido com o nome de um país. Então, eu estou acostumada a falar meu nome 2 vezes, no mínimo. No mínimo, eu falo meu nome 2 vezes. Qual é o seu nome? Keina. Keila? Não, Keina. Kênia? Não, Keina. Aline? É, Aline. Né? Porque se chegou no Aline, porque não está ouvindo o que eu estou falando. Mas é interessante que, de 2 anos para cá, eu estou cumprindo 2 anos agora de gestão, ninguém mais erra meu nome. Acabou a dificuldade. Cada vez menos pessoas erram meu nome. Né? Ninguém treinou meu nome. Agora as pessoas estão me escutando um pouquinho mais, sabe? Óbvio que dá um certo prazer, mas é interessante também você fazer esse exercício de que estamos nos colocando, estamos defendendo o nosso território, estou falando.
de novo, conversa sobre arte, né? A gente está falando sobre arte. Então, no ambiente de arte, as pessoas já começam a saber quem eu sou, apesar de já me reconhecerem muito, porque também não tem tantas pessoas parecidas comigo ainda, tem cada vez mais. Eu tenho certeza que eu tenho responsabilidade pela presença de várias dessas pessoas negras aqui. Né? A Drica tem uma frase, Drica é outra intelectual da música, que fala: se eu for para essas minas no espelho, eu venci. Então, nesse sentido, eu já estou vencendo, porque eu entendo que a minha presença está ajudando nessa imaginação coletiva. E não é só na imaginação coletiva das pessoas não brancas, é na imaginação coletiva das pessoas brancas também. Não só no aspecto da aliança, não. É no aspecto da existência tranquila. Sabe? É cada vez menos ser estranha a presença de uma pessoa não branca, menos surpreendente uma presença de uma intelectual negra. A presença, para além da luta, de uma pessoa negra como intelectual, filósofa, pintora, diretora de museu, presidente. Mas é entender que a gente, enquanto intelectual, precisa cada vez menos defender território. Porque quando a gente precisa cada vez menos defender o território, é porque o território já é nosso. Mas ainda não é. Porque eu não sou boba. Mas vai cada vez mais ser. Eu vou precisar cada vez menos me defender. E assim, a minha luta de desenvolvimento de poder é poder estimular imaginações. No dia que foi anunciada né, meu nome e o nome do Pablo como diretores artísticos do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, primeiro falaram: você é a primeira mulher negra da América Latina que é diretora de um museu desse vulto. Falava a beça do vulto, do vulto, do vulto. E aí eu recebi uma mensagem de uma amiga, que eu admiro muito, curadora negra, retinta como eu, falando: Keina, obrigada por imaginar que isso era possível. Porque foi uma chamada aberta e eu fui a única mulher negra que se candidatou. Porque as minhas parceiras não acreditaram que era possível. Elas não conseguiram imaginar. Então, estou ajudando a imaginar. Imaginem. A possibilidade está em todos os espaços. Então, mais do que aprender meu nome, meu desejo é que as pessoas naturalizem cada vez mais que a disputa está mais ampla. Né? Os aspectos de disputa estão mais amplos. E se os aspectos de disputa estão mais amplos, a quantidade de material para estudo e especialização é mais ampla. A gente tem que estudar mais. Né? Não é mais suficiente apenas estudar história da arte europeia. É importante nomear. Quando a gente está falando de arte, a gente está falando de arte europeia. Né? Porque uma coisa que foi muito colocada publicamente, estruturalmente para pessoas não brancas, é que a gente ignora. E nesse sentido, eu falava muito nas minhas primeiras falas que eu aprendi que eu estava errada. Porque várias vezes eu falava alguma coisa, alguém explicava e falava exatamente o que eu estava falando. E aí, se eu estava errada, e aí isso também é um desenvolvimento de autoestima, quando eu descobri que eu estava errada, porque se eu estou errada, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já estou no erro. Se eu acertar, ótimo. Você está errado. Eu já estava mesmo antes. Né? Se eu já estava errada, foi. Sigo no conforto do erro. Né? Mas é muito bom estar aqui no lugar que valoriza o desenvolvimento não só artístico, mas do mercado, que a gente está aqui numa feira. Então, comprem artistas, estudem mais artistas, melhorem e complexifiquem mais as suas coleções, para que elas façam sentido.
E, assim, colecionadores, colecionadoras, entendam a responsabilidade que é uma coleção de arte. Quem está comprando arte está deixando uma escrita para frente. Porque as pessoas que não foram compradas, elas não serão estudadas. As pessoas que não foram compradas, feliz ou infelizmente, até que a gente mude essa forma de capitalismo, não serão estudadas, não existirão mais. Então, é importante que complexifiquem as suas coleções, entendam a importância de, não, eu só compro arte abstrata. Tem artistas abstratos de uma complexidade contemporânea que só pode ser assinada dentro de uma carga intelectual não branca. Porque conhece a abstração de uma forma contemporânea, de um jeito não histórico. Então, se firma no tempo de agora. E esse visionamento só pode existir com pessoas que estão desenvolvendo, percebendo que já é desenvolvida essa intelectualidade não branca. Não que a branca esteja colocada lá de fora, estamos falando de arte. É um termo que vem historicamente trazendo a construção estrutural branca. Mas a gente firma, complexifica e faz com que ela faça mais sentido em 2022 e para frente, trazendo essas possibilidades de visionamento. Então, comprem. E não é uma compra permissiva, não é uma escolha de ajuda. É uma melhora nas coleções, é um enriquecimento nos aspectos, é um visionamento de percepção do que está acontecendo. Brabona. Só um detalhe que eu tenho falado bastante, gente. Eu gosto de dinheiro. Eu só não gosto do capitalismo. Tá? Gosto de dinheiro, quero que o dinheiro goste de mim. Porque eu acho que eu consigo dar soluções melhores do que esse capitalismo que está aí, tá? Por favor. Sinistra, né? Brabona. Esquece. Cara, vamos abrir para perguntas. Pode ser? Tem tempo aí? Parabéns aí pela conversa muito interessante. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Você falou que você estava muito à vontade aqui hoje, né? E que você se sentiu assim bem recepcionado. Eu queria ouvir um pouco de você, como assim uma feira de arte como a Arte Rio, a Arte Sampa, né? Pessoas tipo Brenda Vadelanze, que está dando esse espaço, ajudando, né? Participando disso, né? E com você a pergunta é mais ligada a Lili Schwartz, né? A Lili Schwartz é uma pessoa branca, né? Que tem uma formação histórica impressionante e fala muito sobre negros, né? E como é que é essa relação, essa conversa entre brancos e negros no sentido da cultura e essas pessoas que abrem pontes, né? E estabelecem uma conversa, né? Existem muitas outras Brendas Vadelanze e outras Lili Schwartz, mas gostaria de ouvir um pouco vocês dessa conversa, eu sendo branco, né, entre brancos e negros. E do mesmo sentido, muitos artistas brancos tiveram uma espécie de lugar de fala no sentido de brasilidade, de decolonialismo, né, de defesa de coisas necessárias de um período anterior, antes de o mercado, o circuito e a crítica absorver os artistas negros
de forma integral, ou pelo menos de forma com foco, e como é que é a conversa sua conversa, dos jovens artistas em relação a esse, pelo menos, passado recente de outras possibilidades de uma interlocução, né, em arte e sobre esse lugar de fala, né, com essas outras produções anteriores. Eu começo? Então, obrigado pelas perguntas. É difícil, né? Mas também não é tão difícil, mas é difícil ao mesmo tempo. Cara, acho que tudo é uma questão de estratégia também. Eu acho que tudo é uma questão de estratégia e, primeiro, que já existe uma conformação entre... A gente está falando de instituição, agentes, né? A Lília Schwartz, intelectual, eu também sou agente dentro de um circuito, de um sistema que já é pré-estabelecido, que antecede a minha pessoa. Então, antecede por vários motivos. Antecede por uma questão racial, porque é muito mais comum o acesso de pessoas brancas, primeiro, à universidade. Então, o quanto que vem de informação, o quanto a minha cabeça, a minha formação, as minhas estratégias vão ser moldadas a partir de uma relação que pode ser branca e eurocêntrica. Só que já existe uma conformação. Agora, existe uma luta, como você luta e como você se alia também. Eu acho que nem todo mundo é seu inimigo, né? Eu acho que existem as disparidades sociais e raciais. Nem todas as pessoas são seus inimigos, nem todos são seus aliados. Mas e como estrategicamente... É sempre assim, eu sou muito desconfiado no geral. É um olho aqui e outro ali. Mas falando do que você falou em relação a Lília, é inegável, mesmo quanto mulher branca, que ela é uma grande intelectual. Isso é inegável, a gente não vai discordar. Então a gente não ignora, entendeu? É a mesma coisa de uma produção, se eu for voltar e falar, cara, por ter um pintor branco do século, sei lá, século XIX, que a pintura é muito boa. Mas tem questões, a gente ignora o que já foi apresentado quanto pintura, mesmo que seja problemático, Debré. Tipo, vou ignorar? Não, já existe. Agora, como é que você faz uma revisão historiográfica em cima do que já existe? Já existe. Aí você se faz uma revisão historiográfica. Então, acho que a minha questão é uma questão de estratégia também, assim. Eu acho que nem todo mundo é seu inimigo. Eu acho que o dissenso é importante. A diferença precisa existir para que exista um diálogo, né? Que acho que é o completamente oposto da contemporaneidade que a gente vive agora. Acho que não existe tanto essa ideia de diálogo, né? Tô falando de politicamente. Em relação... Cara, eu acho que existe as diásporas, essas questões entraram, só que existe tentar entender por que também entraram, né? Eu acho que a gente está falando agora, está em 2022, né? 2022? 2022. E aí, por que agora existe um grande boom sobre questões raciais, por exemplo? Porque está na moda falar sobre negritude? Porque a Bidia já está falando muito antes, Lélia Gonzalez, mas por que agora? Eu acho que tem que pensar também uma questão, enfim, a gente está falando neoliberal também. É rentável. Dá muita grana falar sobre negritude, sobre... Só que aí tem uma responsabilidade muito maior entre eu e quem é de pensar, ou vários outros artistas e agentes para... vai absorver, já absorveu os trabalhos, já absorveu a narrativa, já está vendendo, mas como é que eu me coloco nisso também? Como a gente se coloca? Tem um detalhe cultural, né, político, mundial, que é importante colocar, que a gente está, aspas, celebrando os 10 anos de foco da cultura negra e africana estabelecido pela ONU. Está acabando. Então, assim, tem vamos dizer assim, um olhar pautado para a questão da negritude, que é importante a gente entender que não foi pautada apenas pela negritude. Então, como objeto de consumo, a gente está pautado nesses 10 últimos anos. Ano que vem acaba e entra, olha só, adivinhem qual? O meio ambiente. A questão indígena. Não sei se vocês notaram que agora a Amazônia está de pé. Né? Então, assim, a gente precisa entender que existem pautas colocadas, que a gente, entendendo que elas foram colocadas, se
se colocar espertamente, não como vítima. Assim, e a gente só está falando aqui porque a ONU escolheu isso. Não, absolutamente não. A gente já tinha. Abdias, quando estava falando sobre esse assunto, não estava nos 10 anos da ONU ainda. As empresas todas não estavam sendo visionadas nesse sentido. Emanuel não estava, que acabou de nos deixar. Emanuel não estava. Mas a gente pode entender que esses 10 anos de pauta focada politicamente, já que tudo é política, para a causa negra, nos ajuda a desenvolver focos de luta. Mas é interessante entendendo que a gente está nesse vórtice, assim, essa mudança de pauta do meio ambiente da negritude para o meio ambiente, que isso é uma pauta só. Isso é uma pauta só, né? Porque ainda somos colocados num espaço de minoria. Então, a gente tem que entender também, e aí respondendo a você sobre as questões das pessoas brancas e as pessoas não brancas, aspectos de aliança que vão se movimentando. Isso é muito importante, porque o termo, por exemplo, homenagem, muda para ofensa de uma forma de posicionamento, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um termo completamente agressivo para generalizar as pessoas, que é neguinho. Neguinho está fazendo não sei o quê, neguinho não sei o que lá. Não, porque nego não sei o que, não sei o quê. Mas a maioria das vezes que eu estou escutando esse termo são pessoas brancas falando que estão homenageando a negritude em sua totalidade. Que todos nós somos negros. Não ver que eu sou negra e você é branco é uma ofensa. E aí eu pergunto se foi naturalizado por tanto tempo e naturalizado por várias parcerias negras. Hoje não está mais naturalizado. O que pode pessoalmente ofender, mas estruturalmente está sendo movido. E, do mesmo jeito que é muito importante a gente pensar nos vínculos, é muito importante respeitar os desvínculos. É muito saudável a gente querer os desvínculos e combinar. Vamos combinar de não nos relacionar mais? E isso pode ser tranquilo. Existem desvínculos possíveis sem uma briga necessária. Tipo, olha, não tá bom. Não tá bom, não tá bom para mim, não tá bom para você. Vamos nos desvincular. Desejo sorte para lá. Vai ser feliz para lá. Sucesso para lá. Aqui a gente vai encontrar outras alianças possíveis. Mas entre pessoas... Mas, assim, hoje, 2022, é importante estabelecer que as parcerias, alianças, trocas, casamentos, namoros, compras de trabalho entre pessoas brancas e não brancas é uma conversa, né? É uma conversa. Por isso, quando eu falei sobre essa questão de estar tão à vontade na feira, porque eu tenho certeza que os colecionadores vão enriquecer a sua coleção, percebendo fazeres diferentes. Entender que a questão pictórica muitas vezes está para além do quadro, né? Chamar intelectuais outras para fazer uma leitura na sua coleção, para entender quais são os... Eu quero ir para esse lado. Para ir para esse lado, você precisa entender alguns aspectos, sabe? Como a gente sempre tem, colecionadores às vezes chamam curadores, intelectuais, para conhecer a coleção, para fazer uma leitura, mas entender esses aspectos. Obrigado. Parabéns aos dois pelos depoimentos e levantamento de questões. Eu queria, na verdade, fazer uma contraposição, né? Existiria o inconsciente preto, o inconsciente negro, né? Esse inconsciente se forma, né? O inconsciente é formado pela experiência, né? E quando Frederick Jameson fala do inconsciente político, ele diz que é importante, a primeira frase dele no livro é necessário historicizar, né? Que eu acho que vocês vêm fazendo, né? Aqui. Então, essa ideia de um inconsciente negro, né, poderia ser também compartilhada
por esse país que é tão misturado, né? Já talvez como um processo de estudo ou de experiência para um momento em que não nos referiremos de forma racialista, porque não será necessário, porque será justo, né? Então, isso é uma questão que eu acho que historicamente nós estamos dando passos largos para isso. Não é o Estado, não é a ONU que vão decidir isso, por mais que possam recomendar, é o movimento da cultura, né? No processo de discussão da pintura, eu gostaria de levantar a questão do signo material da pintura, né? Numa perspectiva que acabará no materialismo histórico, né? O que é o signo material da pintura? E tem uma resposta que traz essa pergunta de fundo marxista para uma dimensão fenomenológica. Merleau-Ponty, citando Paul Valéry, diz: o pintor empresta o seu corpo à pintura, o escultor empresta seu corpo à escultura. Então, qual é o seu empréstimo do seu corpo à pintura? É esse corpo dotado de um inconsciente negro, né? Eu acho que essas questões poderiam arrebatar discursos, né? Dar mais clareza. Quando você convida aos artistas pretos a estudarem, né, eu acho que você está desracializando, né? A cultura pertence a todos. O lugar de fala é para todos. Todos têm direito a falar sobre tudo. Você tem direito de escrever sobre Matisse, né? Eu teria direito de escrever sobre Elian, né? Adoro essas provocações. Obrigada, Paulo, pela pergunta. Obrigada. Bom, eu gostaria de ter direito de escrever sobre Matisse, mas para isso eu precisaria ser convidada. Porque com o tempo... Porque não, existe na estrutura do desenvolvimento do inconsciente negro e do inconsciente específico da mulher negra, tem o tempo, né? O tempo de dedicação para desenvolver uma escrita sobre uma pintura, um pintor, é necessário o aspecto para juntar essa escrita, para mim escrever. Nesse momento, eu preciso, nesse sentido, pensar também financeiramente. Como que eu vou desenvolver na prática um tempo para que eu sente e escreva e desenvolva tudo o que eu já sei sobre Matisse, toda a minha leitura em cima de Matisse, para publicar essa questão. Então, tem uma relação forte com o tempo para isso acontecer. E eu não sou convidada para desenvolver o meu pensamento e o meu aspecto sobre Matisse. Mas, e outra coisa, aqui eu acabo de falar, desejaria escrever sobre Matisse. Mas antes de escrever sobre Matisse, eu também desejo escrever sobre o Elian. Eu desejo escrever sobre a Márcia, que está aqui, pinturona, maravilhosa, braba, maravilhosa. Ela está aqui na feira, inclusive, com uma pintura incrível. Por favor, procurem-na. E o meu foco de desejo estruturado não está especificamente agora para escrever sobre Matisse, porque muito já se foi falado sobre ele. Está agora para registrar existências que não foram registradas, né? E por isso, para mim, é mais interessante repetir ainda mais aspectos sobre Abdias do Nascimento, que, por exemplo, foi um grande intelectual que desenvolveu o imaginário em cima do que é teatro nacional hoje, porque o teatro do oprimido do Boal só existe porque o Boal trabalhou
com o Abdias do Nascimento no Teatro Experimental do Negro, e essa parte da história não é contada. Né? O Boal, maravilhoso, imagina, viva o Boal. Leiam, escrevam, vejam sobre o Teatro do Oprimido. Mas é importante entender suas próprias referências que foram apagadas. Né? É mais nesse sentido. Assim. E hoje eu prefiro não escrever sobre o Matisse e deixar ele para mais tarde. Você não tem o direito de não escrever sobre Matisse. Você está com a faca e o queijo na mão. Alguém já fez um texto comparando, para ficar entre a minha referência e o seu discurso? Alguém já fez uma exposição sobre Matisse e Abdias? A cor entre um e outro? Qual é o sistema de cor entre um e outro? Tem aqui no Museu Nacional de Belas Artes o esplêndido livro Jazz, que é o mais belo livro do século XXI. Está ali, ó, a 5 quadras do museu. Faça uma exposição Jazz do Matisse e Abdias do Nascimento. Vai ser uma exposição de nível mundial. Bom, gente, a gente tem que terminar. Quero agradecer muito o brilho nos olhos de cada um de vocês que estava aqui com a gente. Bom, estamos aí. Escutem, dancem. Como diz Alcione, tem que me prender, tem que seduzir, só para me deixar louca por você. Só uma mulher como Alcione consegue pensar numa dor de cotovelo e ainda uma sedução. Isso é um pensamento preto. Estamos sofrendo e estamos seduzindo. Enfim, boa tarde, obrigado. Presença de todas, de todos. Cara, obrigado mesmo. Enfim, é muito gigante. Falei para você o quão gigante você é. Enfim, esqueça tudo e só pensa. Você é sinistra, assim, falando bem sinistrona mesmo, braba, intelectual, porque eu sei que futuramente vai ter vários livros gigantes sobre você. Foi um prazer dividir essa mesa. Foi um prazer. A gente vai conversar muito ainda. E, obrigado. A gente se encontra aí nas mesas de bares do Rio de Janeiro, nas rodas de samba do Beco do Rato, e que as melhores, você sabe, né? Enfim, obrigado. Visitem as galerias, visitem a produção negra muito boa que está aí. Saiam um pouco do comum. 5 Bocas, do Alain. Tá rolando, passaria super lá também. Tem o Jota expondo também. Enfim, vai dar um rolê fora da bolinha, que é a bolha convencional, que todo mundo espera ver, porque é o hype. Obrigado. Gente, só uma última, já que a gente está falando de compra, visitem o stand do MAN. Está aqui, ó. Obrigada, gente.